Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os equipamentos de doma, né? Porque nós sabemos que para praticar doma você precisa dos equipamentos necessários. Qualquer serviço que você vá fazer, são necessários os equipamentos devidos, né? Os equipamentos corretos. E o Leonardo, que já está com a gente aqui, vai falar para a gente quais são os equipamentos que ele usa. Então fiquem com o nosso Saiba Mais de hoje. Leonardo, esteja à vontade. Muito bem. Valeu, pessoal, por mais um Saiba Mais. Vamos aí começar com equipamento. Bem, equipamentos, como o Emerson falou, é coisa extremamente importante, né, para a gente ter uma qualidade de doma, né, principalmente quando as dificuldades chegam. Se você tem um cavalo que é chucro, mas que ele não tem uma dominância tão grande, ele não tem tanta costa assim, né, não tem tanto medo, você consegue uma boa ação, às vezes só com um cabresto, né? Mas o problema é quando as dificuldades começam a aparecer, quando os cavalos mais dominantes, mais medrosos, às vezes até mais violentos, aparecem para a gente. Bem, a primeira coisa, né, que a gente precisa para iniciar uma doma, então a gente já falou aqui, e eu considero isso um equipamento, é um bom redondel, mas a gente não vai falar do redondel aqui, porque a gente tem um programa, inclusive, só falando disso, né? Mas é importante dizer que o redondel é uma ferramenta muito importante para o seu sucesso. Uma corda chata, tá? Então, essa corda chata, ela vai ter, em média, de 6 a 7 metros, né? Seria o raio do redondel. Então, se você estiver no meio do redondel, né, a corda vai chegar até o fim, se você precisar jogar essa corda no cavalo para poder tocar esse cavalo, estimular esse cavalo a galopar. Né? Essa corda pode ser até maior, não tem problema. Né? Um bom cabresto, né? Um cabresto de doma. Então, este cabresto de doma é um cabresto que vai ter duas argolinhas embaixo. Quando eu exercer pressão nesse cabo do cabresto, essa cordinha vai se fechar na narina do cavalo, no focinho do cavalo, de forma que ele exerça a pressão e alivia a pressão muito rápido por conta dessas argolas que tem embaixo. Tá? Então, é legal você ter um cabresto que a cordinha seja fina, de forma que essa cordinha fina vai exercer uma pressão mais forte, né? E que ele esteja onde acaba o osso nasal e começa a cartilagem do focinho do cavalo, e aí dessa forma eu consigo ter uma ação mais forte. Então, a gente já falou aqui várias vezes que uma coisa muito importante da doma, para minha segurança, é eu conseguir trazer o cavalo, o focinho do cavalo para mim e colocar esse cavalo no giro. E esse cabresto vai me ajudar demais com isso. Bem, um cabo de cabresto. Licença só um pouquinho, inclusive, né, esse cabresto que você está falando, tanto o cabresto como a corda chata, essa imagem que você está vendo agora, né? Então, às vezes a gente fala do equipamento, mas você fica tentando imaginar como seria esse equipamento. Então, nós estamos colocando essa imagem para você agora, tanto da corda chata como do cabresto de dom. E salientando ainda que esse cabresto não tem pronto para venda. Você tem que aprender a fazer ou comprar de alguém aí que saiba fazer, tá? Inclusive, Não, hoje a gente já tem ele pronto, Emerson. já consegue? Já consegue. Quem não conseguiu fazer, quem não aprendeu a fazer, entra no site da M Reis, aqui é o nosso parceiro M Reis. Uhum. Eles já tem lá, eu ensinei, eu dei um cabresto lá para eles fazerem, ele pegou o pessoal dele lá e já tem para venda. É legal, é importante porque o pessoal corre bastante atrás desse cabresto, né? Muitos não conseguem fazer, né? Consegue comprar pela internet, pelo site da M Reis. Ah, legal, então. Bem, a gente falou da corda chata, mas é importante falar por que de uma corda chata. Então, algumas vezes a gente vai ser necessário, principalmente quando eu trabalho em moares, a gente fazer o bloqueio dos membros, né? Uma contenção, de forma que a gente
diminua as explosões. E quando a gente passa essa corda na quartela do animal, e às vezes a gente passa no cavalo também, às vezes o cavalo muito coiceiro, que a gente tem que fazer esse bloqueio e diminuir essa atitude até que a gente possa conseguir chegar, né, e mostrar para ele que não existe necessidade da coisa. Então, essa corda é interessante que ela seja chata porque ela não assa a quartela, né? Então, às vezes você pega uma corda redonda e aí a área de atrito dela é muito maior do que uma corda chata. Isso faz com que asse ali a quartela do animal. E aí depois é uma área ruim de você curar. Às vezes fica ali com aquelas cascas, aquelas sujeiras, você pode ter uma dermatite quartela, mas e principalmente que é um cavalo chucro, então você não vai ter oportunidade de estar curando aquilo ali com facilidade. Tá? Então a corda chata é importante por causa disso. Bem, cabresto, corda, stick. É interessante a gente entrar com ter um stick, muitas das vezes a gente pode até não usar, mas o stick, traduzindo, né, é um bastão, né, e normalmente na ponta desse bastão vai ter uma cordinha e uma sacolinha, o pessoal chama de bandeira também, né? O pessoal fala, é um chicote. Não é um chicote, não é para bater, tá? E, apesar de, em algumas modalidades, em alguns momentos, a gente usa o chicote para estimular, tá? Mas o problema, eu não gosto de usar essa palavra chicote, que as pessoas normalmente já assimilam o chicote à violência. E todo mundo sabe que não é o nosso caso, que a última coisa que a gente quer, né, é que as pessoas sejam violentas. Mas a gente sempre fala também que existe uma situação importante que você precisa ter atitude e não ser violento. Então, são situações diferentes. Tá? Então, por isso que eu não gosto de usar o chicote, vai bater no cavalo. Não, eu vou estimular o cavalo a galopar, eu vou convidar o cavalo a galopar e vou fazer isso com o stick. O stick, ele funciona como se fosse um prolongamento do meu braço, né? Então, em alguns animais que ainda não aceitam o toque, né, fica mais seguro para mim que eu vou com o stick lá para fazer o primeiro toque, né? E a sacolinha plástica, às vezes, para você, com o barulho e diminuindo o medo, você fazendo toda aquela movimentação com o stick e a sacolinha, o cavalo vai perdendo medo, o cavalo vai começando a confiar em você. Bem, essas 3 ferramentas, vamos dizer assim, são as que eu normalmente utilizo no primeiro dia, né? Ali para estimular meu cavalo a galopar, com a corda, para uso stick para fazer ele perder o medo e o cabresto para ter essa segurança. Então, o meu objetivo do primeiro dia é sempre montar, né, apelo e quando o cavalo não dá tanta dificuldade, com a corda chata, com o cabresto e com o stick, eu já consigo um bom resultado. Então, vou mostrar para você aí também o que seria esse stick, né? A gente tem stick aí que é confeccionado e tal, mas isso aí você pode adaptar em casa também. Certo. Inclusive, nós estamos passando agora as imagens do stick, né? Tem o stick que você usa e tem o stick, como você falou, que pode ser feito uma adaptação em casa, ou uma varinha de pesca com a sacolinha na ponta e tal. Então, é bem simples, né? É um equipamento que, às vezes, se você for comprar em algum estabelecimento agropecuário, você não encontra, mas é fácil de você providenciar um em casa, não tem nenhum segredo, não. O pessoal usa cabo de vassoura, pega um pedacinho de bambu, conduíte de eletricidade, né? Uhum. O importante é o objetivo ser alcançado. Bem, aí vamos agora para as situações de mais dificuldade, né? Então, vamos dizer que a gente tenha um cavalo que se defende muito, é um cavalo que tem um instinto de preservação um pouco mais aflorado e um cavalo que, às vezes, gosta de morder, né?
Então, nesses casos, para mim, a maior dificuldade nas defesas do cavalo, né, quando o cavalo dá coice, manoteia ou morde, a maior dificuldade é sair da mordida, porque eu tenho mais medo. O cavalo, ele consegue te acessar muito fácil na mordida. Né? A manotada você consegue sair dele, coice, se você estiver bem posicionado, não pega. Né? E o coice, se você vê que realmente está perigoso, você pode bloquear com a corda, mas a mordida realmente, se o cavalo tiver que te pegar, ele tem acesso muito fácil ao seu corpo. Então, é importante colocar um fechador de boca, tá? Um fechador de boca de cordinha, normal, é só para eu fazer um bloqueio mesmo. Se ele tentar me morder, ele não vai conseguir. Eu não quero sacanear ele, eu não quero judiar dele, eu não quero colocar aí, a gente fala, coloca um fechador de boca, ele já pensa em colocar um fechador de corrente, um fechador de arame. Não, não é isso. Eu só quero mostrar para ele que não tem necessidade dele me morder. Eu vou bloquear, fechando essa boca, de forma que quando eu tiver acesso ao corpo dele, eu vou começar a mostrar para ele que não existe a necessidade de ele me atacar. A partir desse momento, ele vai começar a parar com essa situação de morder. Tá? Isso num cavalo chucro que tem esse tipo de preservação aflorada. Agora, a gente encontra por aí, às vezes, cavalos que são redomões e que já pegaram esse hábito, né? Já tem essa carta na manga. E aí é importante que esses cavalos você crie o hábito de usar o fechador de boca, porque ele pode realmente te atacar e te machucar. Fechador de boca, você vai deixar ali um dedo de folga embaixo, tá? E deixar bem baixinho também, de forma que você realmente consiga bloquear isso aí. Então, vamos mostrar o fechador aí também no vídeo. Complementando, Leonardo, sobre o fechador de bocas, também é o uso dele em conjunto com alguma embocadura, né? Não. Nesse caso é com o cabresto. Só com o cabresto. Com o cabresto. O fechador de boca. Então, vamos lá. Isso é uma dúvida que às vezes aparece. Né? O fechador de boca com o cabresto, ele não tem nada dentro da boca, ele vai funcionar para o cavalo não te morder. O fechador de boca, quando eu coloco ele com uma embocadura, ele vai ter outra função. Claro que às vezes ele pode ter a função do cavalo não te morder, mas normalmente com uma embocadura você já está montado nele. Né? Mas tem cavalo que até vem te buscar, né? Morder sua canela e tal, e nesse caso o fechador de boca também vai funcionar. Mas normalmente o fechador de boca com uma embocadura, ele vai funcionar para o cavalo não abrir a boca e fugir da ação da embocadura. Né? Mas aí, isso aí a gente vai usar um pouquinho mais para frente, quando a gente já fez o dente do cavalo, já tirou o dente de lobo, já colocou o bridão, esse cavalo já se adaptou ao bridão, e eu começo a trabalhar um pouco mais em cima dos flexionamentos. Aí sim eu coloco um fechador. Tá? Então é legal destacar que a função do fechador de boca não é apenas para evitar mordidas, né? Ele pode ser usado em conjunto futuramente com embocadura também. Normalmente, assim, o fechador de boca, ele foi inventado, vamos dizer assim, e é 99% das vezes usado para essa segunda opção, de você aumentar a ação dessa embocadura, tá? Ou não permitir que ele diminua a ação quando abre a boca, tá? É uma ferramenta que, na raça quarto de milha, nas modalidades do quarto de milha, é uma ferramenta proibida, tá? Mas é uma ferramenta que não configura maus tratos, porque é só uma questão de associação, tá? Então, assim, no salto, no adestramento, eles usam fechador de boca, inclusive em provas olímpicas e tal. Então, é uma ferramenta legal também. Uhum. Aí tem o gancho, né, Leonardo? Aquele gancho que o pessoal usa normalmente quando você vai lidar com muares ou com algum animal que você tem receio de pegar. Isso, eu estava esquecendo do gancho, obrigado por me lembrar. Eu sempre ando já na caminhonete com um gancho de ferro de construção, né, que na frente ele vai fazer uma curvinha, tipo um anzol, que também vai ser um prolongamento do meu braço quando eu trabalhar com muares, não só com muares, com cavalos também, mas que na maioria das vezes a gente usa com muares, para soltar
a corda quando eu preciso usar o bloqueio de corda, né? Então, esse gancho ele vai ter mais ou menos 2 metros, 2 metros e pouquinho. O legal é não fazer tão grande, porque ele fica depois, você fica sem precisão para usar ele. Então, uns 2 metros está bacana, 2 metros, 2 metros e meio. Isso aí você faz em casa também com ferrinho de construção, né? E aí você faz na frente o gancho e atrás um pegadorzinho para você ter essa ação, né? Então, vamos dar o tempo aí para mostrar o gancho também aí. Complementando, Leonardo, esse gancho, né, como você falou, ele tem que ser feito, né? Porque às vezes as pessoas perguntam onde eu compro esse equipamento. Não tem para vender, né, em lojas de agropecuário. Tem que fazer. Não, não. O gancho eu nunca vi. O stick tem em lojas mais especializadas, existe, mas o gancho realmente eu nunca vi. E esse é muito fácil de fazer. Com ferrinho de construção você faz. Tá? Eu já tive situações de ter que viajar de avião para ir ministrar curso e não consigo levar o gancho, que é muito grande. E aí, chega lá, eu pedia um cabo de vassoura, colocava um preguinho na ponta, também já me resolvia o problema. Né? Então, são questões de adaptação. Né? Bem, tudo isso eu, no primeiro dia, né, montei, o primeiro, o segundo dia, que seja, montei meu cavalo a pelo. Aí vamos para a segunda sessão, vamos dizer, o meu segundo objetivo, que seria a sela, né? Montar em sela. Então, é importante a gente ter uma sela, um arreio, o que quer que seja que você monte. Então, a gente já conversou isso aqui, mas é importante que seja seguro, né? Que você sempre faça uma revisão no equipamento que você monta, né? Na sua sela, vamos generalizar aqui para a sela, de forma que os estribos estejam com couro legal, né? Os loros, os láticos. Então, essa segurança é importante, independente da célula que você utilize. Tá? A gente já comentou aqui também sobre barrigueira, é importante você ter uma barrigueira segura, e eu, normalmente, tenho por hábito não usar a segunda barrigueira no primeiro dia. Tá? Então, eu vou colocar a barrigueira da frente no primeiro dia, montar, fazer o que tiver que fazer, e aí na segunda ou terceira sessão de sela eu coloco a barrigueira de trás. Agora é importante frisar mais uma vez que você tem que preparar esse cavalo para o mundo, né? Então, sempre coloque a segunda barrigueira, porque você não sabe onde esse cavalo vai e o que ele vai fazer. E se ele nunca colocou a barrigueira de trás, é provável que lá na frente ele sinta um desconforto, por mais manso que ele esteja, ele sinta um desconforto se você apareceu com uma segunda barrigueira, de repente ele, o cavalo não gosta dessas situações surpresas. Né? Bem, coloquei a sela, montei, eu vou precisar agora de um side pull. Né? Então vamos mostrar aí o side pull. Sim. Bem, o side pull é um nome ainda americanizado, né? Então a tradução é puxe para o lado, puxe para a lateral. Ele vai ter argolas que saem na lateral da comissura labial, exatamente onde sai também a argola da puxada do bridão, e eu quero que esse cavalo siga esse focinho. Então, uma situação interessante de um side pull é você sempre ter um side pull que a cabeçada tenha testeira e afogador, isso vai te dar mais segurança, né? Se por acaso o seu cavalo pular com você, porque às vezes é possível, que esse side pull esteja firme na cabeça dele, na testa, travando para a cabeçada não sair, não ir para trás, e o afogador para essa cabeçada não sair para frente. Tá? Outra coisa interessante, no começo, é você montar com a rédea fechada. Essa rédea fechada vai te dar segurança, porque às vezes tem pessoas que têm o hábito de montar com duas rédea dupla, né? E eu, normalmente, treinando o cavalo, eu monto com rédea dupla, porque isso vai me dar mais distância para trabalhar com as mãos, vai me facilitar.
mas quando eu estou iniciando um cavalo, eu gosto de uma rédea fechada, tá? Porque eu não corro o risco de repente, perder uma das rédeas, essa rédea cair no chão, e aí eu vou ter problemas maiores, tá? Leonardo, só eu Oi. pudesse esclarecer um pouco com relação a rédeas, né? Eu percebo que as pessoas confundem muito quando você fala em rédeas fechadas. Ela imagina você andar com a rédea fechada, com a mão, com uma mão só nas rédeas. Então, na verdade, quando se fala rédea fechada, é uma corda só, né? Então, é isso aí, uma corda só, né? A rédea que encaixa na argola desse lado é a mesma que encaixa no outro lado. Então, a rédea é fechada, não é a sua mão que está fechada, né? E tem a rédea aberta, que é uma rédea de um lado e outra rédea do outro, que você joga aqui por cima da cenelha do cavalo e acaba juntando as duas, né? Então, isso é um detalhe importante. É a rédea que é fechada, não é a sua mão. Então, aí, não vou falar muito disso agora, porque não é o tema, mas as pessoas têm a mania de andar sempre com a rédea, com a mão fechada, de forma que está sempre com ação na boca ou no focinho do cavalo. Isso vai dificultar no meu treinamento, né? Uma coisa importante é saber que a rédea é o volante e o freio ao mesmo tempo, tá? Agora, se você está sempre puxando, você está gastando esse freio sem necessidade. Pode ser lá na frente, quando você precisa desse freio, esse freio não funcione, né? Então, é importante que, como a gente fala, né, que a gente puxe e solte, né, quando necessário, deixar a boca desse cavalo, o focinho desse cavalo, mais livre possível, mais fresco possível para quando eu precisar usar. Bem, colocamos o side pull, e aí qual rédea é que você vai colocar? Aí a opção é sua, então tem várias situações, tem rédea de couro, tem rédea de lã, tem rédea de cordinha, tem vários tipos de trançado, tem rédea trançado quadrado, trançado redondo, aí é o gosto da pessoa, né? Então cada um se adapta aí com o que mais gosta. Eu gosto bastante de usar uma redinha de couro fininha no dia a dia de treinamento, não seja muito pesado, tá? Bem, então já estamos montados. A gente falou de sela, mas não falou de manta. E manta é muito importante. A qualidade da manta. Uma manta que absorva bem o peso, uma manta que você que dê o tamanho inteiro do cavalo. É importante também que essa manta também não seja enorme, tá? De forma que você também perca contato com o cavalo. A manta tem que ser nova, vamos dizer assim, que manta também gasta. Então, às vezes, o cara compra a manta, fica 5 anos com a mesma manta. Aquela espuma ou aquele neoprene, do que quer que seja feita essa manta, ela também gasta, ela também tem desgaste. Tá? Então, às vezes, uma manta que era boa já não é mais, porque ela desgastou, aquela espuma não absorve mais o mesmo impacto. Lavar a manta é importante, às vezes a manta fica dura. Para que isso? Você dá um conforto para as costas do seu cavalo. Então, você vai estar ali com sela e você em cima uma manta de qualidade ruim, né? Ou que não seja de qualidade ruim, a manutenção dessa manta não for boa, você pode estar causando uma lesão nas costas do seu cavalo, pode estar pegando a cenelha do seu cavalo, o dorso do seu cavalo, e com isso vai causar dor. E, com certeza, essa dor, esse desconforto, vai interferir na sua doma, né? Então é importante falar de uma manta de qualidade. Hoje temos mantas aí de gel, tem manta de tudo quanto é jeito. É importante que você invista numa manta legal. Então já montamos apelo, montamos de sela, né? Então colocamos a manta, colocamos a sela, colocamos o side pull, e já estamos trabalhando esse cavalo mais solto dentro do redondel.
Conforme as coisas vão acontecendo, esse cavalo vai ficando mais confortável, você já confia nele, já consegue começar a trotar, galopar dentro do redondel, você já consegue ir direita, esquerda, para frente, para trás, e já está chegando o momento de você tirar o seu cavalo desse redondel e colocar o seu cavalo numa situação de mais espaço. Normalmente a gente traz para uma pista, normalmente é uma pista de equitação que eu tenho aqui em casa, que muitas das pessoas têm. Mas alguns não têm essa pista. Bem, se você não tem, o que você faz? Leva esse cavalo num piquete maior que o redondel, mas que ainda assim você tenha um cercado, você tenha controle desse cavalo ali dentro daquele cercado. Não é interessante no primeiro momento você já sair para fazer um exterior no campo aberto com o seu cavalo, porque se por acaso ele se assustar, pode ser que você não consiga ter controle de trazer de volta, a não ser que você tenha aí um madrinheiro, né? Que você tenha um cavalo manso e possa fazer com que o seu potro fique confortável perto dele e que você comece a fazer esse exterior, que normalmente também é uma situação que nos ajuda. Então, a gente nunca falou no madreiro como uma ferramenta, mas eu diria que o madreiro pode me ajudar demais quando a gente tem potro muito medroso ou muito assustado. Então, esse animal madreiro que vai estar ali vai realmente facilitar bastante a minha vida. Sim. E aí, a partir desse momento, bem, uma coisa importante de se falar quando você começa a trabalhar esse potro, e esse potro já está com várias sessões, e que você comece a fazer viradas mais rápidas e mais justas, é que a gente tenha os protetores, né? Então, a gente tem cloches, a gente tem as caneleiras, as boleteiras, de forma que quando esse cavalo começa a cruzar a mão em cima da outra, fazer essas viradas, ele não consiga se pisar, quer dizer, que ele até possa se pisar e se alcançar, mas que existe uma proteção ali na coroa do casco, né? E nos boletos, nas canelas desse cavalo, de forma que assim ele não se machuque, ele não sinta dor e isso não vai fazer com que ele diminua a vontade de fazer aqueles movimentos de novo. Então, às vezes, um cavalo, por exemplo, tem uma habilidade muito grande de se mover lateralmente, de mover essa paleta, só que ele ainda não sabe se equilibrar direito. E ele pisa uma mão na outra na hora de cruzar essa mão. E aí ele pisa na coroa do casco e aquilo dói. Provavelmente, na próxima vez que você pedir para ele fazer o movimento, ele não vai fazer o movimento com tanta gana de fazer, porque ele vai ter sentido dor, e a gente já sabe que o cavalo tem memória associativa. Então, ele vai lembrar daquilo e não vai fazer de novo. Se você tem protetores, com certeza esse cavalo não vai ter problema nenhum em se pisar, até ele se achar, até ele se encontrar no movimento, estar equilibrado no movimento. Mas, na verdade, a gente até o fim do treinamento do cavalo, no dia a dia, quando o cavalo já está competindo, a gente continua utilizando esses protetores. Bem, Leonardo, nós falamos, né, sobre os equipamentos para você usar na doma diretamente no cavalo. São instrumentos que você vai usar para domar. E o legal também é os equipamentos pessoais, né, para proteção que a pessoa pode usar, né, luva, por exemplo. Você vê que às vezes no decorrer do curso a pessoa que nunca fez, às vezes ela vai até com uma roupa inadequada, uma calça apertada, aquela coisa, ela não consegue nem montar no cavalo, né? Então, qual seria um equipamento pessoal assim, ideal para se trabalhar com a doma? Isso é importante. Bem, quando eu estou domando e fazendo esse processo inicial, eu gosto de usar um coturno, uma botinha de cadarço que eu possa apertar e travar o meu tornozelo. Eu, particularmente, tenho o meu tornozelo esquerdo
um pouco zoado, eu tenho uma lesão antiga, e quando eu corro muito no redondel, na areia, que a minha articulação de tornozelo faz esse movimento, fico bem dolorido. Então, para não torcer o tornozelo e travar no tornozelo, eu gosto de usar um coturno. E às vezes a gente precisa correr bastante dentro do redondel, e o coturno ele tem um solado reto, assim, ele não tem salto. Isso me deixa mais confortável para correr, o que às vezes não acontece, por exemplo, com uma bota de salto. Mas isso cada um se adapta da melhor forma, mas é importante que você esteja com um calçado de couro, uma bota, um coturno, uma botina, que seja, que proteja dos pisões, que normalmente você vai estar ali se movimentando junto com o cavalo, e a pessoa que está iniciando, ela não tem tanta habilidade, ainda não aprendeu a se colocar no lugar certo, e normalmente toma alguns pisões do cavalo, né? Então é importante que você esteja com um calçado que te proteja. A calça jeans tem que ser uma calça jeans que você consiga se movimentar, né? Então, como você falou, uma calça muito apertada, provavelmente você vai ter dificuldade de mover as suas pernas, principalmente na hora que você for montar. Essa calça vai estar limitando os seus movimentos. Então, é importante uma calça que você esteja confortável de se movimentar bem. Normalmente eu utilizo camisa assim como eu estou, né? Camisa de manga comprida, que não é toda hora que a gente tem a oportunidade de trabalhar no redondel coberto. Então, para você se proteger do sol, né? Então eu gosto de usar camisa comprida. Às vezes eu levanto isso aqui para proteger. E, lógico, né? Protetor solar e um boné e um chapéu aí também, cada um. Eu não gosto muito de usar chapéu no meu dia a dia, mais boné, mas para proteger aí do sol, né? Proteger seu rosto. E todo mundo sabe que hoje em dia é importante usar protetor solar. Tem gente que acha que é frescura, mas não é, né? A gente sabe a quantidade de câncer de pele que existe aí por pessoas que não utilizam essa proteção. Luvas é muito importante. Às vezes, dependendo do cavalo, claro que a luva não te dá toda a mobilidade com a mão quando você está sem, mas é importante usar se você pega um cavalo que realmente você não sabe o que a cabeça está indo, que vai te dar alguns puxões e vai arrancar o couro da sua mão, né? Então, nesses momentos, então, assim, eu sempre levo a luva comigo e, se precisar, eu uso. Se eu ver que não tem necessidade, mas às vezes você acha que não tem necessidade e acaba tomando uma queimadinha na mão também. Então, luva é importante. Tá? Outra coisa que a gente normalmente tem nos cursos, e quando é uma pessoa muito inexperiente e que a gente quer ter um pouquinho mais de segurança, e a gente dá essa opção para ela, é colocar um capacete, né? Então, um capacete de equitação, que quer queira ou quer não, às vezes você está lá em cima, você pode cair, bater a cabeça, né? Apesar de ser areia, mas você pode bater a cabeça no morão da cerca, né? No ferro, que dependendo do redondel como seja. Mas eu sempre tem alunos que não querem usar, mas a gente dá essa opção de proteção também. O ideal mesmo seria que 100% utilizasse, inclusive eu, né? Mas eu não tenho esse hábito, mas reconheço que seria importante utilizar também. Mas para alguns alunos eu insisto muitas das vezes para que seja usado. Bom, legal, Leonardo. Acho que ficou bem esclarecido, né? E você que está nos assistindo agora, se tiver alguma dúvida com relação a algum equipamento, é legal até, nós falamos dos equipamentos que você usa. Então, é legal até esclarecer que algumas pessoas conhecem ou não conhecem alguns outros equipamentos, você fazer
um informativo dos equipamentos que você não usa. Por exemplo, alguém que viu alguma doma que a pessoa trabalha mais no chão, usa um maneador, por exemplo. Você não... Seria legal você esclarecer, né, o que você não usa na doma, né, e o porquê você não usa, né? Então, o maneador, eu não uso, mas não acho que seja errado, assim. Algumas pessoas utilizam, mas eu vou utilizar o maneador, assim, eu concordo em utilizar o maneador numa situação posterior, que, por exemplo, o cavalo, eu quero que o cavalo fique parado para eu montar, eu quero que o cavalo, por exemplo, eu comecei a levar esse cavalo para o campo e eu, por exemplo, preciso descer dele para curar um umbigo de um bezerro, para fazer alguma coisa, eu coloco o maneador para ensinar esse cavalo a ficar parado, tá? Isso é uma situação legal. O que eu não gosto, então, é legal a gente sempre falar nas ferramentas que, né, como diz aquela coisa, né, use com moderação. Então, a gente não falou de espora, que a gente esqueceu de falar de espora também, mas a gente utiliza a espora. Mas já aproveitei para falar essa frase que eu acabei de falar, o use com moderação. A espora é para você estimular o seu cavalo a se movimentar, a espora é para estimular o seu cavalo a mudar de direção, você estimular ele a trabalhar flexionamento. Então, se você usa a espora bem usada, é legal. Se você não sabe usar a espora e usa ela com violência, ela não é legal, né? Então, um maneador da mesma forma. Eu não utilizo o maneador no primeiro momento para eu bloquear um cavalo, né? Então, para eu conseguir fazer as coisas no cavalo, eu gosto de deixar o cavalo um pouco mais livre. Se eu tiver que bloquear de alguma forma, vai ser no pé, puxando para trás, tá? Eu prefiro, mas é o que eu falo, isso funciona para mim e às vezes não funciona para os outros, né? O maneador pode dar certo para algumas pessoas, então se ela usa isso com moderação, se ela usa isso de uma forma tranquila, né, eu não vejo problema nenhum também. Uhum. Bom, Leonardo, já que você lembrou da espora, né, que é um equipamento tão importante, gostaria que você esclarecesse um pouquinho qual seria a espora ideal para a pessoa usar, né? Porque se fala espora, vem em mente, dependendo da pessoa, ela vai pensar naquela espora com a roseta pontuda. Da mesma forma que eu falei no começo desse vídeo sobre o fato de eu não gostar de falar, né, eu gosto de usar a palavra stick, né, e às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso, mas para evitar utilizar a palavra chicote, que a chicote sempre te remete à violência. E a espora muitas vezes também, né? Então, a gente tem ensinado muito às pessoas que a espora realmente é uma ferramenta do seu trabalho e que ela não necessariamente tem que ser usada com violência, tá? Então, a espora ela vai te ajudar a flexionar, a direcionar, a aumentar a velocidade, né? É importante dizer que assim, quanto maior é a pessoa, maior tem que ser o cachorro da espora, que é aquela parte de trás da espora, né? Para você ter a pessoa muito pernuda, ela tem que ter uma proximidade mais rápida com o cavalo, e a pessoa com a perninha curta, o cachorro tem que ser curto, porque a perna dela já está muito próxima do cavalo, então qualquer movimento essa espora pega, tá? Aquela roseta de 7 pontas, que tem músicas, não sei o quê, para cortar o cavalo, tá? Aquilo é coisa do passado, né? A gente realmente não quer cortar o cavalo, né? Não quer machucar. Então, eu costumo ter 2 tipos de roseta. Uma roseta que é de trevo, de 4 folhas, que ela é completamente romba, que às vezes eu utilizo ela quando eu pego um cavalo que é mais ligeiro, que é mais rápido e tal. E aí a gente tem uma que ela vai ser um pouco mais fina essa roseta vai ser mais estimulante quando a gente pega um cavalo que é lerdo, um cavalo que é apático, um cavalo que é para trás, tá? Então é importante que eu pelo menos tenha essas 2 situações que eu consigo me adaptar a esses cavalos, tá?
Se a pessoa nunca utilizou espora, é importante ensinar ela a montar com espora, porque, e às vezes a pessoa é inexperiente e muitas vezes ela desequilibra e ao desequilibrar ela aperta a perna. Se ela está de espora, ela está estimulando o cavalo a ir mais, né? Então essas pessoas não podem nesse momento montar de esporas porque ela ainda utiliza muitas pernas para se segurar, ainda tem pouco equilíbrio, né? Então é importante que você tenha um equilíbrio suficiente, que você consiga utilizar os estribos, utilizar o seu quadril para se equilibrar sem estar utilizando o calcanhar para se apoiar. Bem, só para completar aquilo que eu falei do coturno, que eu usava no início, a partir do momento que eu trabalhei de baixo e que eu já passei para a seção que eu estou utilizando sela, que eu vou montar, aí eu deixo de utilizar coturno e volto para a bota normal, né? Porque aí o coturno normalmente ele tem embaixo mais travas, de forma que quando eu montar, ele vai ter uma tendência a travar mais nesse estribo, e com a bota não, eu consigo ter um estribo. E se eu quiser tirar o pé rápido, se eu tiver a necessidade de tirar o pé rápido com a sela, é mais fácil com a sela. Com a bota é mais fácil e com o coturno é mais difícil. Tá? Então, eu gosto de montar com uma bota que seja o solado de couro e fino, que o meu pé fique livre no estribo, de forma que se qualquer coisa que aconteça, eu consigo tirar o meu pé rápido. Tá? Então, nesses casos, quando você já montou, o coturno já não funciona tanto, eu já não gosto tanto. Bem, espero que você tenha gostado, né? Se restou alguma dúvida, deixe no comentário a pergunta, algum equipamento talvez que você tenha restado alguma dúvida, pode deixar aí que a gente vai responder para você. E lembrando que nós temos, você que está nos acessando hoje, talvez pela primeira vez, nós temos outros vídeos falando especificamente sobre algum equipamento aí. O redondel, por exemplo, tem um vídeo muito aprofundado, muito legal, que fala bastante sobre o redondel, sobre embocaduras, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre embocaduras, side pull, acessa lá, entra no nosso, né, nesse vídeo, né, que está aparecendo até aqui do lado, especificamente, e você vai encontrar tudo isso lá. E não deixe de acompanhar, toda quarta-feira tem uma matéria nova, uma dica nova para você. Tá? Esse canal, esse programa é recente e nós estamos nos dedicando a aprofundar mais sobre as dicas. Né? Antes a gente fazia umas dicas curtas, mas agora você vai encontrar algo mais profundo que vai realmente te trazer um retorno melhor. Tá bom? Agradecendo mais uma vez a presença do Leonardo. Muito bem. Bem, a gente falou aqui até o momento da gente fazer as primeiras montas. É claro que depois disso a gente tem todo o trabalho de odontologia para retirada de dente de lobo, procedente e tal, e a partir daí a gente tem as embocaduras propriamente ditas, né? Então, hibridões e tudo mais, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Emerson, Diego, Raul. Estamos juntos mais uma vez. Quem nos assistiu, deixa aí o seu like, acione aí o sininho para a gente estar podendo depois mostrar os próximos vídeos que virão. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Estamos juntos. Até a próxima. Um abraço. Valeu.